Olá, pessoal do Educandário. Olha, eu aqui novamente. Vamos lá agora para o nosso vídeo número 3, dessa oficina número 3, que estamos falando sobre a Bahia, esse território mágico, cheiroso, com cheiro de dendê, com cheiro de tanta coisa, cheiro de alecrim do mato, com cheiro de tanta coisa, com tanta gente bonita. Vamos lá para mais um vídeo. Vamos continuar pintando o nosso pote. E no vídeo de hoje, como eu já disse a vocês nos vídeos anteriores, a cada vídeo a gente vai conhecer um pouquinho da história do nosso estado e conhecer algumas pessoas que fazem parte dessa história. No primeiro vídeo eu fiz a apresentação da oficina, no segundo vídeo nós conhecemos a história da dona desse pote, que era minha avó. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de Jorge Amado. Vocês sabem quem foi Jorge Amado? Mas já ouviram falar de Tieta, já ouviram falar sobre Gabriela Cravo e Canela, dentre outras pessoas que ele criou na cabeça dele, na imaginação dele. Jorge Amado foi um grande romancista, um grande escritor baiano, nascido em Itabuna e passou parte da sua infância em Ilhéus. Ilhéus e Itabuna são duas cidades vizinhas, dois municípios vizinhos, que é famoso, são conhecidos pela história da produção de cacau. Tem grandes fazendas de cacau por lá, muita gente vive do cultivo, da cultura do cacau. Jorge Amado cresceu nesse cenário, então ele, nos livros dele, ele traz muita história daquela região. Todos os romances de Jorge Amado são romances conhecidos mundialmente, e ele nasceu em 1912, então ele nasceu no iniciozinho do século XX e viveu durante alguns anos aqui na Bahia, mudou-se para o Rio de Janeiro, depois andou pelo mundo, foi preso, tido como comunista, teve uma história de luta aí, lutou muito contra a opressão, contra a antidemocracia, então ele acreditava num país livre, de pessoas livres. Bom, vou colocar aqui embaixo no vídeo, na descrição desse vídeo, um link onde vocês vão poder conhecer a biografia, ou seja, a história de vida de Jorge Amado. Vou colocar também um segundo link que conta, de um vídeo que conta um pouco sobre a casa do Rio Vermelho, que foi a última casa onde Jorge Amado viveu, junto com Zélia, sua esposa, Zélia Gattai, que também era escritora, romancista, e onde ele criou os filhos deles, onde eles criaram os filhos dele. Então tem muita coisa bacana. Então quando vocês forem a Salvador, procurem conhecer um pouco dessa história. São dois lugares muito bacanas que contam um pouco da história de Jorge Amado. Tem a fundação, eu vou colocar imagens aí no finalzinho desse vídeo, que tem a fundação, que é uma casa grande, que ficou mundialmente conhecida com o clipe de Michael Jackson. É uma casa bem grande, azul, cheia de janelas e portas, que é onde está exposto parte do acervo literário de Jorge Amado. Tem uma máquina de escrever também, é como se fosse um grande museu. Então é muito bacana. A entrada ela é simbólica, você paga um valor baixo e, se eu não me engano, o estudante não paga. E tem também a Casa do Rio Vermelho, que foi a casa onde ele morou durante muitos anos, num bairro chamado Rio Vermelho, por isso o nome da casa é a Casa do Rio Vermelho. E onde ele criou os filhos, junto com a Zélia, recebeu vários amigos, a casa virou um grande museu, e é onde também estão lá enterrados as cinzas deles, não é? De Jorge e de Zélia. Quando eles morreram, foram cremados, e as cinzas guardadas em urnas que foram enterradas no jardim onde eles costumavam passar as tardes. É um lugar muito bonito, eu já conheci, já tive o prazer de ir lá algumas vezes, tanto na Casa do Rio Vermelho como na fundação lá no Pelourinho, e recomendo a vocês. Vou deixar algumas imagens no finalzinho aqui do vídeo para que vocês contemplem e também, quem sabe, se animarem e, quando puderem viajar,
e até lá conhecer a Casa do Rio Vermelho e a Fundação A Casa de Jorge Amado, que fica lá no Pelourinho. Vale muito a pena. Bom, vou colocar aqui um vestido que eu uso para pintar as minhas mandalas, que é para não sujar a minha roupinha, que é branca. Esse vestido eu já uso para fazer as minhas pinturas. Então ele já tem tinta aí em alguns lugares, algumas partes dele. Eu amo esse vestido por conta das borboletas. Eu sou uma pessoa que ama borboletas. Bom, essa parte aqui nós já pintamos, ó. Já está seca. Então, vamos lá continuar. Vou fazer aqui só mais uma parte dele. Vou segurar ele aqui no meu colo. Deixa eu pôr aqui esse vestido que é para puxar aqui para não sujar o meu short. Me conta aí mais de vocês nos comentários. Tairine, leio todos os seus comentários. Fico muito feliz de ver que você está participando, que você está gostando, que você tentou pintar a sua mandala. Fico muito feliz. E a mandalinha lá, o incensário, vou deixar lá na escola, tá? Para você pegar quando você puder. Vou continuar usando esse pincel aqui mais grosso, ó. Vou continuar aqui. Vou deixar essas linhas brancas aqui sem pintar, sem cobertura no momento, porque o pincel é grosso, não vai dar certo, né? Vou usar aqui um pincel mais fino para poder pintar aqui ao entorno dela, dessas linhas claras, que eu estou pensando em usar o dourado para acender, né? Que elas estão aqui apagadinhas. Vou usar o dourado. A minha mãe pediu para usar o branco, mas eu vou testar o dourado, mostrar para ela, para ver se ela gosta do resultado. Se ela não gostar do dourado, eu cubro novamente com branco, não tem problema nenhum. Jorge Amado foi um cara que escreveu muito sobre a cultura da Bahia. Ai, caramba, derramei a tinta, gente. Olha para a pessoa broca, o que é que faz? Derrama tinta. Jorge Amado escreveu muito sobre a cultura baiana. O livro que eu mais gosto dele, do que eu já li, eu não li toda a obra de Jorge Amado ainda, é muita coisa. São dezenas de livros, mas dos que eu já li, o que eu mais gostei até agora foi o livro Jubiabá. Jubiabá conta a história de um menino que cresce no Porto, lá em Salvador. Muitas das histórias dos livros de Jorge Amado se passam em Salvador. Ele, quando criança, o pai dele colocou ele numa escola religiosa, né, de padres, para poder estudar lá em Salvador. Ele foi para Salvador com 11 anos estudar. Ficou nessa escola e daí ele ficou um tempo lá. Foi com um padre que ele desenvolveu o gosto pela literatura. Só que aí ele fugiu da escola, fugiu do internato e foi para Sergipe, para a casa do avô dele. Jorge Amado nasceu com... ele era um menino de alma livre. Ele gostava de correr entre as pessoas, de brincar. Mas daí, com 14 anos, ele retorna... Não, minto. Com 12 anos, ele retorna para Salvador, para continuar com os estudos. Depois ele foi estudar direito, para ser advogado, né? Estudar direito para ser advogado. Ó a mão da pessoa, como ficou, que a pessoa derramou tinta no chão, porque é lerda,
conversando e, ó, derramando tinta. Gente, esse pote vai ficar lindo. Então, Jorge Amado cresceu correndo pelas ruas, livre, conheceu muita gente. Foi lá em Ilhéus que ele conheceu a luta do povo contra a opressão das grandes fazendas de cacau, né? Então, as pessoas cultivavam, trabalhavam nas grandes fazendas, eram explorados, não recebiam o devido, né? Não eram valorizadas. Então, sempre existiu essa luta de classes aí, e Jorge no meio desse povo. Não foi à toa que ele se tornou comunista. Eu gosto de Jubiabá porque ele retrata de forma bem fidedigna, né, as características do candomblé. Jorge caminhou muito pelo candomblé, né, era adepto da religião. Tanto é que na casa dele, lá no Rio Vermelho, lá como chama a Casa do Rio Vermelho, tem vários elementos dos orixás espalhados pela casa. Tem um Exu bem grande no jardim dele, que eu achei muito bonito. Então, Jorge é isso, é essa mistura, que é importante dizer que a Bahia, na verdade, nasce dessa grande mistura que é hoje o Brasil, né? Então, não só da cultura europeia que chegou aqui com a família real, com os portugueses, a família real e coisa e tal. Não, tem muito das culturas africanas que chegou aqui junto com as pessoas que vieram, infelizmente, escravizadas, né? Homens e mulheres, inclusive crianças, trazidos do continente africano, de vários países da África, na condição de escravizados. Então, eles trouxeram com eles a língua, as religiões, a cultura, a culinária, e isso se tornou patrimônio do nosso estado. Reparem, eu não sei se vocês sabem, mas a Bahia é o estado de maior população negra fora do continente africano. Então, com exceção da África, a Bahia é o lugar no mundo com o maior número de pessoas declaradas negras. Então, aqui tem muito do candomblé, da umbanda, da quimbanda e de todas as outras religiões de matriz africana. Elas são ditas assim no plural porque são muitas. E todas precisam ser respeitadas. Eu posso não concordar, mas eu devo respeitar. Porque cada pessoa tem a sua escolha, tem a sua liberdade de dizer para onde quer ir. Não é isso? E aí a gente pensa na Bahia, lembra da feijoada, a gente lembra do acarajé. A Bahia é a terra do dendê, é a terra do acarajé, do abará. Nós temos aqui em Cansanção a barraquinha que vende acarajé no final do dia, que ó, só de lembrar já enche a minha boca de água, de tanto que eu gosto. As muquecas, a mariscada, o que já não é tão comum aqui pra gente, né? A gente já não tem aqui a cultura de comer muqueca, de comer mariscada, até porque a gente tá no sertão. E essa é uma outra característica da Bahia. É um estado gigantesco, é muito grande. Então, tem várias culturas dentro do mesmo estado. A gente mora no sertão. Então, aqui é muito forte a cultura do vaqueiro, a cultura do São João. E aqui a gente tem a cultura de comer o feijão de corda, canjica. Nossa, farofinha de ovo, deliciosa. Gostamos também de feijoada, não é isso?
e outras cositas mais. Mas a Bahia é essa grande mistura de gente, de cultura, de música. Tem o axé, tem o forró, tem a pisadinha. Ai, tantas coisas. Eu não sei falar muito de ritmo porque eu sou meia broca nisso, meia lerda. Mas é isso. Cliquem lá, conheçam a história de Jorge Amado. Espero que vocês gostem. Eu acho que eu já pintei aqui ao redor todo. Agora é esperar secar para ver o que é que a gente vai fazer. Olha aqui onde eu comecei a pintar. Tá vendo como já tá bem seco? Essa tinta seca muito rápido. Bastante rápido. Bem rápido mesmo. E é isso, por hoje é só. Voltaremos no próximo vídeo com mais histórias sobre a Bahia e continuando o trabalho do nosso pote. Um beijo, se cuidem, a pandemia não acabou ainda. Fiquem em paz, fiquem com Deus, um abraço.